Boa noite a todos, todos os camaradas. Meu nome é Rogério, eu sou militante da Célula da Educação do Partido Comunista Brasileiro aqui do Distrito Federal. Eu trabalho na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, atualmente no Hospital Regional de Brasilândia. A gente está aqui nessa conversa para falar a respeito do retorno às aulas. Essa iniciativa do governo de tentar voltar às aulas abruptamente, sem contar com nenhum respaldo científico que diga que seja seguro, apenas com o interesse do capital mesmo que tem por trás de tudo isso. Como servidor da saúde, eu entendo que esse momento é um dos piores para o retorno às aulas. A gente está num pico onde estão morrendo muitas pessoas. Na verdade, a gente bateu um recorde essa semana já. E também a gente está batendo um recorde de novas contaminações, e a gente sabe que há o caso da subnotificação, e esse de fato não é um momento ideal para voltar com nenhum tipo de atividade que vá gerar aglomeração de pessoas. Não só porque há muitas vezes, né, uma grande quantidade de crianças pequenas que não têm ali uma grande noção a respeito da segurança, mas porque, de fato, quando você vai para uma escola, notoriamente vai ter aglomeração. Se você colocar metade das pessoas, dos alunos, numa sala de aula de uma escola pública, a qual eu frequentei a vida inteira, geralmente girava em torno de 40 alunos, a gente vai ter 20 alunos numa sala de aula pequena, abafada, por mais que a pessoa esteja ali com máscara, com um tipo de proteção que a gente sabe que o Brasil vai oferecer para essas crianças, é basicamente a máscara, uma medição de temperatura talvez ali na entrada da escola e algum álcool para passar nas mãos. Isso não é o suficiente de jeito nenhum, né? Seja necessário para salvar a vida da pessoa, é muito traumático, muitas vezes fere a pessoa e não é algo que a pessoa deva contar como um recurso para se usar a qualquer hora. Isso era para ser a última arma na defesa da vida, né? E a gente também sabe que assegurar que tenha alguns porcentos, 10, 15% de leitos vagos, é uma jogada do governo para manter as atividades abertas. Porque se as pessoas estão morrendo por falta de leito de UTI no Distrito Federal, significa que elas não estão sendo internadas. Mas o governo ainda assim garante que há vagas. Então, ele apenas mantém uma porcentagem para garantir aí, com algum respaldo, que as atividades permaneçam abertas, funcionando, né? E agora também com retorno às aulas. Bom, para essa conversa a gente conta com a participação da professora da Universidade Federal de Alagoas, Ruslane, com Analice Santos, que é assistente social aqui no Distrito Federal. As duas são mães de estudantes aí. Nós também contamos com o professor Heitor Silva, que é professor da Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal. E eu, como já disse, sou servidor da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Essa conversa está sendo gravada e será disponibilizada pelas redes sociais do Partido Comunista Brasileiro. Será de domínio público. E acredito que a gente possa começar ouvindo aí o que o professor Heitor tem a dizer a respeito dessa sugestão, dessa intenção do governo de retornar com as atividades nas escolas, tendo em vista aí a situação de um crescente número de contaminação. Então, professor Heitor, o que o senhor tem a dizer a respeito do retorno às aulas nesse momento? Bom, boa noite a todos, todas. Eu agradeço o convite para participar. Queria me apresentar rapidamente. Eu sou professor da Secretaria de Educação já há um bom tempo, alguns anos, algumas décadas, talvez quase 3 já. E no momento eu estou afastado para estudos, né? Então, tenho algumas lutas diárias da escola, da sala de aula. Nesse momento, eu estou com meus colegas, mas tem mais ou menos uns 6 meses que eu estou afastado para estudar. E aí isso está me facilitando pesquisar, inclusive, temas como esse, discussões como essa, né? De fato, a gente foi relativamente surpreendido com a pandemia, o isolamento social, e aí a gente pôde avaliar bem
a capacidade que os nossos governos têm, o governo federal, o governo distrital tem, de lidar com essa situação, né? E sobretudo se tratando de educação pública, de escola, a gente tem alguns agravantes para poder pensar essa pandemia, né? Assim, um número de alunos na escola, né? A última escola que eu trabalhei tinha 2.200 alunos. Ora, se você tem município no Brasil que não tem tudo isso, né? Agora você imagine uma escola municipal como essa, tendo que lidar com uma realidade de isolamento, de espaço de segurança, eu não sei como isso, de fato, como isso aconteceria. Eu tenho algumas questões que eu pretendo levantar durante a minha fala, mas chamar a atenção, basicamente, nem toda escola tem esse tamanho, mas uma boa parte delas realmente tem uma população que por si só já é uma aglomeração. Não tem como pensar de outra maneira. Uma escola é uma aglomeração de pessoas. Enfim, eu resumi um pouco a minha fala aqui hoje em duas expressões que para mim são muito importantes nesse momento e que estão incomodando bastante assim os professores com quem eu tenho conversado, né? Vários colegas, tenho recorrido, conversado com alguns, né? A primeira é confiança. Não há confiança para voltar, apesar de que há uma vontade muito grande, né? Eu tive o prazer ao longo da minha carreira de trabalhar com muita gente que tem prazer em ser professor, que gosta do que faz, que gosta de estar na sala de aula, que tem orgulho em fazer o que faz e sabe da importância que isso tem. E essas pessoas estão, assim, em sua maioria, muito angustiadas com essa situação toda, né? Queria estar em sala de aula, mas sabe que não pode nesse momento. Não sente nenhuma confiança, por duas razões. A primeira é o fato de que algumas ações governamentais, políticas, tanto federal quanto distrital, estão se mostrando muito insuficientes, né? E em grande medida equivocadas com relação ao tratamento dessa pandemia. Então, você não sente que aquele que está, eu diria, usando o poder público, né, que tem o poder de vetar, o poder de deliberar, o poder de emitir uma medida provisória, o poder de pagar algumas ações, questões de orçamento, né, o uso da verba pública para esse fim, e essa pessoa não mostra desenvoltura, e em muitos casos, eu posso dizer, não mostra sequer interesse claro pela vida das pessoas, pela preservação da vida das pessoas, como a gente tem visto aí por meio de diversas manifestações do governo federal, né, de algumas pessoas do governo federal e também distrital. Então você não confia em sair da sua casa a pé, de bicicleta, de carro, de ônibus, ir até uma escola, receber um número alto de alunos, colocá-los em sala de aula, que é um espaço fechado, abafado, né, durante um tempo bastante longo, né, e aí trabalhar com ele. Ou seja, você é um agente transmissor, mas também é um agente, mas também é receptor, né? Você tanto pode infectar alguns dos seus alunos, como eles vão reproduzir, assim como você também está exposto. Então, confiança não se conquista só com voto, com a eleição de um governo, de uma pessoa, de um parlamentar. Confiança você conquista com o trabalho efetivo e com a transparência desse trabalho. E nesse momento ela está muito em baixa, né? A gente, por exemplo, dados com relação ao que se tem gastado com o combate ao Covid no Brasil, e praticamente toda uma pesquisa que mostra que os gastos estão acima daquilo que foi previsto. Ou seja, tanto o governo federal quanto o governo distrital estão gastando abaixo do que deveriam, né? E a estatística é bem pesada nesse sentido. Né? A estatística mais otimista fala que o governo tem gasto 54%, ou seja, um pouco mais da metade do que poderia gastar. E esse dinheiro vai fazer muita falta, né? Vai fazer muita falta, principalmente quando a gente pensar nas medidas que devem ser tomadas para que os alunos voltem. É preciso um investimento pesado nisso, né? Pesado. Então essa confiança, em primeiro lugar, ela vem disso, né? Dessa percepção da incompetência de quem está nesse momento cuidando do Estado, cuidando da coisa pública, mas também vem do sentimento de desamparo, né? Ou seja, a classe professoral, a gente vem de um arroxo salarial que já dura aí praticamente 6 anos, né? Que, na verdade, o arroxo salarial dura bem mais do que isso, né? Mas a falta de um reajuste já vem aí de praticamente 6 anos, 5, 6 anos.
sem um plano de saúde, né? E uma categoria que em grande parte é adoecida, diversos tipos de doenças profissionais, como também doenças de cunho emocional, psicológico. É uma categoria que precisa de cuidado e nesse momento ela não sente que tem alguém fazendo isso, né? O Estado não se apresenta para nós como esse alguém. Então, é meio que a gente está só, né? Uma segunda categoria, uma segunda expressão que eu encontrei, que resume um pouco do que eu quero comentar, é a expressão normalidade. Essa expressão tá em voga atualmente, né? As pessoas falam é preciso que as coisas voltem ao normal ou a um novo normal. O que tem sido anunciado e que a gente tem observado na prática é que o novo normal não é tão novo assim, né? Parece que algumas estruturas de exploração elas permanecem, vão permanecer, né? Veja, por exemplo, o caso do sistema financeiro, né? Então, durante esse período da pandemia, não houve uma proteção clara para os produtos, mas houve uma proteção mais que suficiente para o sistema financeiro de maneira geral. Os bancos estão muito bem cobertos, né? Os empréstimos que foram feitos foram a juros baixos, a um prazo para lá de generoso e em valores assim extremamente altos, né? Então o sistema financeiro está muito bem protegido, eles continuam ganhando dinheiro, mas o sistema produtivo não, o trabalho não. E junto com ele a saúde do trabalhador, porque a saúde do trabalhador também é do trabalho dos profissionais da saúde. E eles também, em grande medida, não estão sendo valorizados como precisaria. Então, se é essa normalidade, e aí eu uso entre aspas, né, que vai voltar, ela não é, a meu ver, uma normalidade desejável. É algo que precisaria ser, né, uma outra coisa. Então, e essa normalidade, mesmo sendo ela produzida coletivamente, a gente não tem a transparência de que todos os atores, nesse momento, são quem realmente são. E eu queria colocar a educação como exemplo. Parece que é uma disputa política, e eu vou dizer até eleitoral, já visando o próximo pleito, interferindo nas decisões a respeito da educação aqui no DF. Se os alunos ou não voltam às aulas, que tipo de profissionais já deveriam estar voltando ao trabalho ou não. A briga pelo comércio foi uma. Eu ainda não sei dizer claramente quem perdeu, né? De fato, se foram os comerciários, foram os comerciantes, o empresariado, o governo, a justiça, todos esses estão atuando de uma maneira muito conflitual e tensa nesse momento, né? De um lado há o conflito das vaidades, mas por outro lado há uma questão política séria. Quem vai governar o Brasil depois do Ibanez? Essa questão, infelizmente, né, eu diria que infelizmente mesmo, não é o meu desejo, ela já está sendo posta e a educação está sendo usada como um mecanismo para poder, mais ou menos, fazer transparecer esse conflito, essa tensão, né? De maneira geral, eu penso que há algumas ações que precisam ser muito bem pensadas e dependem muito de orçamento, né? Eu sei que a OMS, por exemplo, estabelece que a máscara tem que ser trocada a cada 2 horas. Se a gente pensar no ensino médio, que é um dos segmentos da educação básica que deve retornar, talvez seja o primeiro, não sei se o GDF vai optar pela escola clássica primeiro, depois do ensino médio, ou o contrário, mas o ensino médio são 5 horas de aula por dia. Isso implica que seriam 3 máscaras por dia. E você tem um universo de aproximadamente 470 mil alunos. Vamos imaginar que desses 470 mil, 40% volta às aulas, né? Os outros não desejam isso, ou não querem, ou rigorosamente não podem. Uma terceira situação, uma outra situação, que é o familiar não deixa, não quer que volte à escola. Então, se a gente imaginar que 40% desses alunos e alunas voltam às aulas, a gente precisaria de aproximadamente 600 mil máscaras por dia, né? Isso se mantiver a carga horária de 5 horas. Então o que se está discutindo é a redução dessa carga horária para 3 horas corridas e um outro agravante, o intervalo. No ensino médio, que é de onde eu saí, eu trabalhei mais de 20 anos no ensino médio, o intervalo é um momento de glória dentro da escola para os alunos. Assim,
é conversar, é bater papo, é lanchar, relaxar um pouco, né? Procurar resolver alguma questão, algum problema de secretaria, de professor, de nota. O intervalo é algo muito importante dentro de uma escola. E é impossível, eu diria que é impossível, você ter 2.200 alunos dentro de uma escola, fazer um intervalo e eles não se amontoarem, não se aglomerarem em grupos pequenos, 5, 10, 15, 20, né? Até a fila da merenda pode acontecer. Então, precisaria reestruturar o turno da escola, precisaria reorganizar a quantidade de horas que a escola está trabalhando com os alunos. Talvez seja necessário, inclusive, criar um terceiro turno durante o dia, durante o diurno, de 3 horas, para poder fazer um revezamento de alunos. E isso teria que ser articulado também com o professor que tem uma carga horária de trabalho diária, de regime, ou seja, até poderia, talvez, se ele desejar, fazer alternância entre os 9, depois do meio-dia, mas isso é uma questão trabalhista muito séria, porque o professor tem uma carga de regência a ser cumprida. E também tem horário de planejamento. E ele precisaria muito desse tempo, porque cada aula que ele dava, agora serão 2, serão 3 aulas. Ele vai ter que repetir isso. Então, falando da sala de aula especificamente, eu acredito que há muito problema a ser pensado. E eu não estou vendo até o momento proposta muito clara dos, dos agentes públicos, né, do governo especificamente. Eu acho que uma outra questão importante para a gente tratar é que a educação tem uma temporalidade diferente. Não é uma fábrica, uma linha de produção, apesar de que muita gente pensa assim. Então, o tempo da sala de aula é um tempo de criação de vínculo, de confiança, é um tempo de instrução que o professor ganha o aluno para si, a aluna para si, estimular, motivar a pensar. Então, eu acredito que o GDF fazendo esse empenho para retomar as aulas agora pode acontecer o que aconteceu em alguns países. Eu destaco aqui, por exemplo, a França e a Coreia. Você volta às aulas, depois tem que suspender novamente, né? Ou casos mais graves, como aconteceu em alguns países africanos, por exemplo, a África do Sul, que o número de contágio no primeiro dia de retorno foi recorde, né? Mesmo em relação a todo o período anterior de pandemia. Então, se isso acontecer aqui no Distrito Federal, por exemplo, a gente vai precisar de toda uma estrutura de testagem, exame, atendimento, espero que mais internação, né, leito, e eu, sinceramente, eu não vejo isso à disposição das pessoas, do cidadão. Eu diria que tem algumas ações que precisariam ser pensadas, né? Primeiro que tem que ser testado todos os alunos e professores no seu retorno, né? E não só eles, mas todos os profissionais da escola. Para que as condições voltem a funcionar, entre aspas, né, com alguma normalidade, entre aspas também, teria que pensar algumas questões muito sérias. A primeira é o transporte. O trânsito de maneira geral na cidade, né? As paradas de ônibus vão estar mais cheias, os ônibus escolares vão voltar a circular, aqueles que usam linhas comuns vão lotar os ônibus, né? As vans escolares, o próprio pai, os próprios familiares, né? Pegar os seus carros, os seus veículos para deixar o filho na escola, sem falar de todos aqueles que vão para a escola a pé ou de bicicleta. Então, é um número muito alto de pessoas que voltam a circular, né? Então, é preciso pensar, por exemplo, o transporte, e isso requer investimento e planejamento. A merenda na escola, toda ela tem que ser repensada. Muito dessa merenda já se perdeu o prazo de validade, tem que se fazer uma nova compra, fazer todo um processo disso, né? O número de servidores na limpeza, na manutenção da escola, praticamente tem que dobrar, né? Sobretudo se a escola for trabalhar com mais de um turno, né, para poder fazer um revezamento entre os alunos. E isso não é assim, no primeiro dia tudo isso está feito. Não, é no primeiro, no segundo, no terceiro. Tem que haver uma continuidade dessas medidas, né? E esse emprego, dessas mudanças todos os dias. Quer dizer, o governo vai ter que funcionar, eu diria, como ele nunca funcionou antes. Eu, sinceramente, não tenho essa fé, não acredito muito nisso, né? E para encerrar, então, eu acredito que esse retorno apressado do GDF para as aulas presenciais se deve também à incapacidade, talvez, técnica, incompetência, talvez também, de conseguir fazer um ensino remoto de qualidade,
Eu quero falar aqui, por exemplo, do professor. Simplesmente não foi perguntado em lugar nenhum, em momento nenhum, assim, olha, você está pronto para isso? Você tem equipamento para isso? Você tem formação para isso? Né? Veja, por exemplo, nós adultos, como a gente está apanhando dessas novas exigências tecnológicas, né? De fazer uma live, gravar um vídeo. Imagine 25 mil professores, né? Como essas pessoas estão se qualificando para isso. Então eu acredito que, em parte, foi a inabilidade e de implementar um sistema remoto eficiente, né, que está fazendo, olha, não deu certo, vamos voltar para a sala de aula. Isso aqui a gente sabe, essa coisa remota não deu certo, não tem equipamento, não tem formação, não tem internet para os alunos, né, o pacote foi prometido, mas cadê? Então eu acredito que em parte se deve a tudo isso aí. Enfim, mais uma vez eu quero agradecer aqui o convite para poder participar dessa conversa. Estou ansioso para ouvir a Annalice, a Ruslane, são pessoas que têm muito a contribuir aí e poder ajudar com o debate. Obrigado, Rogério. Com a satisfação, e foi muito enriquecedor. Todos os seus pontos, acredito que se a gente fosse abrir para o debate cada um deles, a gente ia precisar de bastantes horas, né? Agora, então, vamos ouvir a Annalice Santos. Por favor, Annalice. Boa noite. Apesar da gravidade do tema, do momento que a gente está vivendo, da emergência também, é uma satisfação estar fazendo esse diálogo com um camarada, com uma companheira, né, de um novo caminho de lutas da Universidade Federal de Alagoas, de estar realmente trazendo alguns pontos, né, para que a gente possa debater, dialogar melhor sobre as consequências, né, de um retorno precipitado às aulas. A gente vai falar mais do lugar, no meu caso, de mãe de uma criança, né, já uma adolescente, na verdade, tem 12 anos, no 6º ano, de uma escola particular. Então, eu quero trazer algumas impressões que eu tenho, né, de como está se dando essa pressão por parte, né, dos donos das escolas particulares, a razão também, né, do governo, né, do Distrito Federal ter autorizado esse retorno, né, da forma como autorizou, não retornou ainda em razão de uma medida, né, cautelar, já dois momentos, né, dentro da luta jurídica, né, de suspensão das aulas. Primeiro, a medida ela chegou a ser cassada por uma juíza, que depois se descobriu que ela tinha né, vários conflitos de interesse no julgamento, porque o pai dela, por exemplo, é do conselho, né, do sindicato das escolas particulares aqui do DF, foi presidente, né, desse sindicato, que até é interessante, não, sindicato patronal ser sindicato, né, não associação, mas se chama, né, sindicato das escolas particulares, mas a gente sabe que o interesse é o interesse, né, patronal, é o interesse do lucro, que se sobrepõe nesse momento, né, à defesa da vida. Então, como mãe, eu fiquei bastante angustiada quando eu recebi, primeiro, tomei conhecimento do decreto do TDF que autorizava essa abertura, principalmente por ser profissional da área de saúde, eu sou assistente social, mas eu tenho uma longa inserção na saúde, eu era assistente social do Hospital Universitário da Universidade Federal de Alagoas, tenho uma história de militância da saúde, tanto no controle social, como dentro do hospital também universitário, né, uma trajetória de luta contra o processo de privatização dos hospitais universitários através da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, e também uma participação no controle social, fui conselheira nacional de saúde, conselheira estadual de saúde em Alagoas. Então, por ter esse conhecimento, né, de saber que o Distrito Federal está num momento extremamente desfavorável dentro dessa crise sanitária trazida, né, pela pandemia do coronavírus. Então, seria o pior momento, como o Rogério falou no início, para essa abertura. De fato, a gente está sentindo os impactos da flexibilização das medidas de isolamento,
né, realizadas pelo governo libanês, e é importante a gente trazer duas falas do governador. Uma entrevista que ele deu logo no início, onde ele dizia que que tinha tido uma reunião com o presidente e com o Lorenzoni, da Casa Civil, e que naquele momento ele colocou que o GDF ele tinha, a partir do momento que ele tomou a decisão de fazer um isolamento, né, antecipado, quer dizer, foi o primeiro estado, né, a ter realmente um decreto, né, que colocava diversas regras, né, de suspensão de aulas, tanto que a UNB não entrou no primeiro dia, mas em seguida também passou a cumprir, né, o decreto de suspensão das aulas, de fechamento de parques, do comércio, então, de uma medida, né, importante naquele momento do isolamento. Só que depois começou a flexibilizar. E por que ele começou a flexibilizar? A gente percebe claramente que houve um acordo político. Então, numa das entrevistas, ele disse que nesse encontro com o governo, o presidente Bolsonaro, ele falou que pela situação de tranquilidade, que na verdade não era uma situação de tranquilidade, que o Distrito Federal estava passando, né, com uma estrutura de leitos hospitalares, de uma reorganização da rede para atendimento dos pacientes acometidos pela Covid, com a estrutura de equipamentos, segundo isso a fala do governador, e também pelo número de testagem que estava sendo feito. Então, seria uma situação tranquila para que houvesse uma flexibilização, para que o Distrito Federal fosse um piloto. Ele usou essa expressão para levar, né, à frente a política genocida do presidente Bolsonaro. Né? Naquele momento, o Bolsonaro ele permanece, claro, com esse posicionamento. Ele minimizava, como minimiza até hoje, né, os impactos da pandemia, a toda uma política negacionista, e ele colocava que era possível, sim, abrir e mostrar que você poderia ter um comércio funcionando e, ao mesmo tempo, você ter, né, uma rede que iria atender quem adoecesse, porque ele adoecer faz parte da epidemia, alguns iriam morrer. Né? Essa é a fala do Bolsonaro, que foi seguida também. Essa flexibilização do governo libanês representa claramente um alinhamento ideológico e político com a presidência, com o negacionismo, com a atitude de desprezo pela vida, com a necropolítica do governo Bolsonaro. Então, fica muito claro que é um projeto. Então, começou com a abertura do comércio. Quando abriu o comércio, a gente tinha uma taxa de letalidade bastante baixa no GDF. A gente tinha um número até significativo de casos, mas o Rogério é da saúde, a gente realmente tinha uma ocupação de leitos, de 40%, não chegava a 50%. No primeiro decreto de abertura do comércio. 20 dias depois, esse número, ele triplicou, tanto o número de casos como de óbito e ocupação de leito. E hoje a gente chega realmente a uma situação de mais de 130 mil casos, né? Eu tenho os dados até ontem, 905 óbitos aqui no Distrito Federal, 1.905, né? Então, chegando aos 2.000 óbitos. Quando abriu, antes da abertura, quando a gente estava com medidas, né, mais rigorosas, mais radicais de isolamento, a gente tinha, eu acho que não chegava a 400 óbitos. Estou correta, Rogério? Até o decreto de junho, que fez a primeira flexibilização de abertura, né, do comércio. E naquele momento ainda não se colocava na abertura, né, das escolas, nem particulares, nem da rede pública. Para nossa surpresa, né, quando chega em julho, então o governo aponta para o novo decreto que vai abrir, né, parques, igrejas, né, templos,
restaurantes, bares, quando a gente estava num momento de crescimento, né? De novo, né? Quando a gente estava no momento de crescimento, né, da taxa de contaminação, de transmissão do vírus e de óbitos. Então, essa é a realidade que a gente tem hoje, de esgotamento da rede, né, hospitalar, estagnação, de esgotamento das equipes de saúde, o Rogério traz essa fala importante, e de um risco tremendo, né, de abertura dessa escola. Como foi que surgiu assim, a ideia de a gente fazer esse diálogo, de pensar numa live? Eu fui convidada, foi muito por acaso, para participar de uma matéria do Bom Dia DF, do Bom Dia DF não, foi primeiro do... qual é o jornal aqui local da Globo? DFTV. Isso, DFTV, que eu participei dos 2 programas, do DFTV e depois do Bom Dia DF, para fazer um depoimento como mãe, né, um depoimento contrário ao retorno às aulas presenciais, à reabertura das escolas. Para minha surpresa, quando a jornalista entrou em contato comigo, o filho dela estuda com a minha filha, ela compartilha dessa preocupação com a abertura, mas como jornalista responsável pela matéria, ela queria manter a imparcialidade, né, que a gente sabe que essa neutralidade não existe, mas enfim, e ouvi os 2 lados. Então, para minha surpresa, ela me falou que tinha 9 depoimentos de mães favoráveis, e elas estavam querendo, né, a voz das mães, e nenhum, naquele momento, depoimento de uma mãe contrária ao retorno. Então, eu disse, não, eu gravo, claro que eu gravo, porque eu tenho que me posicionar, né, frente a essa gravidade. E, no final, conseguiram 2 depoimentos contrários e escolheram 2 depoimentos favoráveis. E saiu a matéria, inclusive com um tempo desigual, né, entre as falas. Eu acho que eles editaram a minha fala e deu apenas 9 segundos, mas era quando eu dizia que era contrária à abertura e queria colocar em risco a vida das nossas crianças, né, dos adolescentes e da comunidade escolar. Foi isso que apareceu na reportagem. Enquanto as mães, que eram favoráveis, tiveram um tempo, né, muito maior de fala, e elas traziam, principalmente, aí vem muito a questão que o Heitor traz, que eu achei muito importante essa chave, né, da normalidade, ou novo normal, que já estava no momento da vida voltar ao normal. Como voltar ao normal diante de tantas mortes, né? Diante do esgotamento dos hospitais, dos profissionais de saúde, né? Diante do risco que ainda se tem, né, de transmissão, de contaminação, de agravamento, de adoecimento por esse vírus. E também colocaram o sofrimento psíquico que as crianças estariam passando longe da escola, né, da saudade que sentiriam da escola, dos colegas, e que era o momento de voltar. E aí eu quero trazer um elemento. Como voltar? Né? Em que condições nós vamos voltar? Em que condições essas crianças, esses adolescentes, esses jovens vão voltar para as escolas? Né? Será que não é um sofrimento psíquico voltar sem poder ter contato físico com o seu colega, com o seu, né, com o professor, sem ter nenhuma área de lazer aberta, sem ter as atividades de educação física, sem poder correr, que é o que as crianças mais amam fazer na escola, né, sem poder ter o contato afetivo, só para marcar presença na sala de aula. Então, eu fiquei e fico ainda, faço essa pergunta. Eu acho que o impacto psicológico para as crianças vai ser muito maior, né, de ter que voltar nessas circunstâncias de máscara, medindo a temperatura, tendo que cumprir todo o protocolo de distanciamento, né? Não vai dar certo. É claro que as crianças não vão se adaptar, né, a esse novo normal, que não tem nada de normal. Outra questão que me preocupou, e aqui eu quero ser solidária,
né, aos professores da rede particular, mas também da rede pública, é a proposta, né, que eu acho extremamente perversa, do chamado sistema híbrido, né? A minha filha está numa escola que está tendo uma experiência relativamente positiva do ensino remoto, virtual, apesar de a gente saber de todas as dificuldades. Ela até assistiu uma vez uma live comigo que falava do esgotamento, né, físico, mental, dos professores. Ela dizia, mãe, tem que falar das crianças também, porque nós também estamos sofrendo, nós também estamos esgotados. E, de fato, né, é um formato, é um modelo que leva, assim, à exaustão, né, ao esgotamento. Mas a escola fez algumas adaptações e transições que eu achei positivo. Por exemplo, ela só tem de duas a três aulas online por dia, não mais do que isso. E complementa as atividades que eu aprendi, né, agora na pandemia, atividades síncronas e assíncronas. Então, ela tem as demais atividades, que até a escola, às vezes, né, exagera na quantidade de atividades, e ela não faz todas, e eu apoio, porque nesse momento, né, de bastante ansiedade, de sofrimento, com tudo que está passando no país, eu acho que não nos cabe, né, enquanto mães e pais, familiares, está pressionando, né, os nossos filhos. Então, ela vai até onde ela suporta. Se for perder o ano letivo, não importa. O importante é a gente preservar a saúde física e a saúde mental nesse momento, né? Que o ano letivo se recupera, vida não. Então, a gente tem essa consciência. Então, me preocupa nesse sistema que eles chamam de híbrido, a superexploração dos professores, das professoras. Imagine você dar conta que já hoje, das aulas virtuais, né, de todas essas atividades, que a gente sabe que a escola dentro de casa, né, ela exige muito mais, né, desse educador, desse professor, dessa professora. Imagine você estar na aula presencial, tendo que dar aula também para a câmera para aqueles estudantes que estão em casa. Então, essa sobreexploração, essa sobrecarga, né, é um ponto que eu acho que, por si só, a gente já deveria, né, ser contrário a esse retorno. Então, são essas questões assim, que têm me angustiado. O Heitor falou nessa questão, né, que o professor está se sentindo angustiado, desamparado, e nós, mães, eu acho que pais também estamos sentindo. A escola da minha filha fez uma pesquisa, né, com os pais para saber quem iria concordar ou não com o retorno, quem mandaria ou não, e 80% dessas famílias que responderam à pesquisa disseram que não sentem segurança, né, de mandar o filho nessas circunstâncias. A escola adiou esse retorno, mas a gente sabe que pode acontecer a qualquer momento. Assim que cair, né, essa medida cautelar, pode ser autorizado esse retorno e a escola certamente pode se organizar. E o que é essa organização? É outra questão que eu queria trazer para o debate. Me preocupou muito e eu tive um olhar, né, do profissional de saúde para fazer a leitura desse material. Foi o protocolo que foi apresentado e a gente percebe, eu procurei também de outras escolas, que eles são muito parecidos, né? Me parece que até contrataram aí alguma empresa para fazer o tal de protocolo de retorno. E ele é extremamente preocupante, porque ele tem diversas lacunas, né, e problemas. O primeiro problema é que ele não apresenta nenhum indicador, nenhum dado, nenhuma informação sobre a pandemia no mundo, no Brasil e no Distrito Federal. Então, ele parte, né, apenas de supostas medidas de segurança, que seria, né, a disposição de álcool gel, tapetes sanitizantes, medir a temperatura, né, dos estudantes e dos trabalhadores, uma reorganização muito, que eu acho assim, muito ineficiente ainda das salas de aula, porque essa matéria que eu participei, da FTV, mostrou uma sala de aula, por exemplo, com muitas cadeiras ainda, né, e um álcool gel na mesa do professor. Eu até brinquei em um dos grupos que eu faço parte,
no Facebook, Professores pela Democracia, que o álcool gel virou, né, para os donos de escola, quase a cloroquina do Bolsonaro, como se o vidro do álcool gel resolvesse, né, fosse suficiente para a segurança. Então, esse protocolo não apresenta esses cenários, ele não apresenta momentos de transição, né, para que haja esse retorno. Então, ele só mostra, né, como é que a escola vai ser reorganizada e a questão da limpeza. Mas, por exemplo, no protocolo não fala na testagem dos trabalhadores, nem das crianças. Outra questão muito séria é que a família, né, que tem o filho nessa escola é que vai ter que assinar um termo de responsabilidade, tanto para a criança retornar, né, para dentro da escola, para a aula presencial, como para ficar em casa. Então, é extremamente complicado, né, o governo do estado, porque a abertura da escola acontece a partir de uma autorização do governador, de um decreto governamental, né, e também da anuência do judiciário. Então, autoriza esse retorno, mas quem se responsabiliza, né, são as famílias, pelo que for acontecer, né, com essa criança. Então, se essa criança, esse jovem, esse adolescente adoecer, se contaminar, a responsabilidade é da família. Né? Se um trabalhador, um professor, né, se contaminar, a responsabilidade é dele. A escola vai lavando as mãos, né? E tirando a responsabilidade que tem da reabertura nesse momento. Então, outra questão no protocolo que eu observei. Cita profissionais de saúde, profissionais médicos, mas não tem o CRM. Não tem uma referência bibliográfica no protocolo. Então, assim, é um protocolo extremamente, né, como eu falei, vazio, cheio de lacunas, que não mostra realmente que houve uma preocupação, né, mais séria, mais profunda, em apresentar um plano, um planejamento que garantisse minimamente a segurança para esse retorno. É diferente do plano, por exemplo, da UNB. Eu acho que a professora Ruslane participou dos debates que teve na UNB, onde foi apresentado um plano que tem vários problemas também, mas não nos cabe discutir nesse momento, mas é um planejamento que tem várias etapas e com várias referências, né, onde se discute, onde se apresenta de vários cenários, né, da pandemia no mundo, no Brasil, no Distrito Federal. Então, sem esse conhecimento, sem a gente ter um monitoramento, sem a gente partir desse cenário real, né, da capacidade de atendimento, né, do controle da transmissão, ou até mesmo, mais na frente, né, da esperança de se ter uma vacina, de se imunizar, não se tem segurança para esse retorno. Então, são essas questões, a princípio, que eu queria trazer, né, para esse diálogo. Eu acho que eu já passei o meu tempo, peço até desculpas. Bom, passou só um pouquinho, né? A gente dá continuidade aqui com o que a camarada Ruslane tem para dizer para a gente agora. Está com você, Ruslane. Liguei agora o microfone. Continua ouvindo eco, mas vai assim mesmo. Eu sou professora da Universidade Federal de Alagoas. Meu nome é Ruslane Guião. Atualmente estou vivendo aqui em Brasília, porque estou me qualificando no UNB. Então, estou afastada das minhas funções de sala de aula, mas eu estou aqui também como mãe, né? Porque eu tenho um filho de 10 anos e eu estou sentindo na pele as dificuldades que a gente está tendo, tanto com o ensino remoto, quanto com a aflição desse retorno das aulas presenciais. Né? Então, assim, eu elaborei alguns tópicos que eu vou comentando, porque são tópicos que eu considero importantes para um debate. Então, assim,
A primeira coisa que eu levanto, a primeira questão que eu levanto é a total ausência do MEC nessa discussão, né? A gente sabe que o retorno das aulas, pelo menos nas escolas particulares, que estão acontecendo de forma remota, aconteceram sem nenhum debate com a sociedade, né? Então, o que houve? O presidente Jair Bolsonaro lançou um decreto liberando o ensino remoto do jeito que está, né? Então, houve a discussão do Conselho Estadual de Educação, juntamente com a Associação dos Pais, e junto com... E também o sindicato das escolas particulares, e tudo foi resolvido, decidido, a revelia dos pais que têm filhos na rede particular, né? Então, isso foi uma coisa que me incomodou muito, me aborreceu muito, e eu vejo a ausência do MEC como algo muito perigoso na situação que a gente está vivendo. Eu ontem estava vendo na TV uma reportagem sobre a reabertura das escolas particulares em São Paulo, né? Então, na entrevista, o repórter fez um questionamento ao Ministério da Educação. Então, o Ministério não emitiu nenhum parecer tratando do assunto. Então, a gente vê a ausência do MEC numa situação tão preocupante que a gente está vivendo no quadro da educação, né? Porque o retorno vai ter consequências gravíssimas, e a gente sabe disso, diante da reabertura que houve, né, o relaxamento, vamos dizer assim, que houve na Europa, né? A gente está vendo aí novos casos aumentando na França, na Alemanha, na Espanha. Então, tudo isso está acontecendo porque houve um relaxamento das normas de segurança em saúde, né? Dos protocolos de saúde. Então, uma questão que eu levanto em relação aos protocolos de saúde, que é uma coisa que não entra na minha cabeça, né? Então, nós temos aqui uma queda de braço, né? Que é a justiça com o sindicato das escolas particulares decidindo se abre ou não as escolas particulares, né? Ainda bem que o Ministério do Trabalho resolveu intervir nessa questão. E a gente sabe, né, que por interesses individuais houve uma decisão favorável à reabertura. A Ana Lívia tratou disso, mas a gente sabe o quão perigoso é essa situação de reabertura das escolas, né? Então, quando se fala de protocolo de segurança, uma coisa que me incomoda e que não é esclarecida de forma alguma quem é que faz esse protocolo? Porque, ao meu ver, quem está habilitado a elaborar qualquer protocolo de saúde é o setor da saúde. São os médicos, os profissionais da saúde que estão sentindo na pele os efeitos da pandemia. Então, não entra na minha cabeça como é que o sindicato das escolas particulares pode elaborar um protocolo de segurança em saúde, né? Então, eu não consigo entender isso. Isso sem nenhum debate com os profissionais da saúde, com a sociedade, com o governo federal, entendeu? Com os deputados. Não há debate. A coisa é colocada, é posta, e, assim, o governo do Estado já se posicionou de uma forma neutra, vamos dizer assim, né? Ou seja, jogou a responsabilidade de decisão nos pais. Né? Então, se acontecer alguma fatalidade, então os pais serão responsabilizados por isso, né? Então, assim, eu fico assim assustada, porque nós estamos no olho do furacão, né? Nós estamos para mais de 105 mil mortos. A gente não vê o governo federal preocupado em solucionar a pandemia em nível nacional, o que a gente vê é exatamente o contrário.
né? A gente vê o presidente estimulando a aglomeração, contato, ou seja, estimulando a disseminação do vírus, né? E agora, né, que para mim é preocupante, é ver o governo federal preocupado em fazer uma reforma administrativa e que essa reforma, evidentemente, é para retirada dos direitos, né? Então, assim, é uma situação, de fato, preocupante, porque nós estamos sozinhos, cada um por si. É como o próprio presidente disse, cada um tem que se safar, né? Então, cada um que se vire à sua maneira. E pronto, né? Então, assim, a gente está vendo o vírus evoluindo de uma tal maneira que ela vem adquirindo espaço. Ou melhor, ela vem adquirindo espaço porque são amigos, né, são familiares, pessoas próximas que estão sendo contaminadas pelo vírus. O meu pai, recentemente, ele foi contaminado pelo vírus, né, e ele ficou muito mal. Hoje ele está sofrendo sequelas do vírus, né? Então, quando a gente vê essa discussão sobre o retorno das escolas, é algo que não dá para compreender, porque a gente não vê dentro desse debate a questão da igualdade e da justiça social. Aliás, toda escola particular, os sindicatos das escolas particulares mostram que não tem interesse em discutir esses princípios básicos da educação, né? Como a educação como uma construção do saber coletivo, a promoção da justiça e igualdade sociais, que são princípios fundamentais para a educação. A gente não vê a rede de escola particular preocupada em fazer esse debate, porque o debate da rede particular se inicia sempre a partir do lucro. E aí, quando a gente participa das reuniões, né, online, aí eu fico assim, isolada, porque me parece que está todo mundo satisfeito com a condição que foi dada, né? E uma parte dos pais querem o retorno das aulas presenciais. Eu vejo isso com empatia, inclusive, porque eu sei muito bem que muitas pessoas não podem manter o isolamento, como nós, por exemplo. Eu que sou servidora pública, eu estou podendo me manter isolada. Eu estou podendo me manter. Eu tenho condições financeiras de me manter isolada. Agora, quem não tem? Então, a escola se transformou num espaço para se jogar as crianças, né? É um depósito de crianças. Porque nessa mentalidade, né, de retorno das escolas particulares, das aulas presenciais, não tem outra finalidade que não seja essa, né, que é depositar as crianças na escola, né? Então, isso é muito preocupante. É muito preocupante, porque eu vejo que muitos pais estão satisfeitos com as aulas remotas. Eu, particularmente, não estou. Eu vejo meu filho estressado, né? Ele se incomoda com comportamento que se dá no ambiente virtual, e as crianças não têm culpa disso. Então, meu filho está tendo dificuldades para se adequar e se adaptar ao ensino remoto. Então, eu não estou satisfeita. Porque eu tenho que acompanhar o meu filho regularmente e perco meu tempo de trabalho. Porque eu fico impossibilitada de trabalhar, porque além de acompanhar meu filho na aula remota, eu tenho as atividades domésticas para cuidar, né? Então, assim, é algo extremamente preocupante. E me incomoda porque eu não vejo uma participação dos pais
diante dessa situação. Ao contrário, o que a gente vê é um comportamento conteudista da educação. Né? O Heitor, como professor, ele sabe muito bem dessas tendências que existem no processo de ensino e aprendizagem. Né? Então, a gente vê que os pais têm uma única preocupação, que é ver o filho passar de ano. Ou seja, tem uma perspectiva extremamente conteudista. E aí eu me sinto isolada nas reuniões porque eu sou a única louca, né, que se posiciona contra ao que está acontecendo. Né? Então, assim, é uma situação muito difícil. Então, quando eu me vi lançada, né, nessa condição, né, que me foi imposta, porque eu não participei de nenhuma discussão, de nenhuma decisão, né, eu fiz uma retomada da legislação, né, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, quando eu fui investigar o que está na lei, né, eu me deparei com algumas situações, né, que me faz chegar à conclusão de que hoje nós estamos inseridos em um processo de educação remoto e não tem regulamentação nenhuma. O que nós temos, na verdade, é o quê? É um parecer do Conselho Estadual de Educação, um parecer tendencioso, porque foi favorável às decisões tomadas pelo Sindicato das Escolas Particulares, né? E a gente vê que na escola pública, os alunos não estão tendo acesso ao ensino remoto, né? Então, assim, quem pode ter o ensino remoto tem. Então, cada um que se vire da maneira como pode. Então, isso está errado. A gente vê a ausência do MEC, né? A gente vê a ausência do governo federal, a ausência do governo do Estado, que lançou nas nossas mãos a capacidade de decidir para isso. E aí eu me questiono, uma escola, as escolas em geral, né, não conseguem controlar um surto de piolho, vai conseguir controlar um surto de Covid? Está mais do que provado, né, pela experiência que já houve em outros países, que por mais que se adote o protocolo de saúde, né, a escola é o principal foco de disseminação do vírus. Então, a situação é extremamente preocupante. Então, quando eu fui visitar a lei, né, para ver o que se trata, a legislação da educação, de fato, no artigo 32, prevê o ensino à distância para o ensino fundamental, que é o meu caso e o caso da Annalise, né? Nossos filhos estão no ensino fundamental. Então, de fato, isso está na lei. Mas, o que a lei diz? Que o ensino à distância pode ser utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Então, tudo foi feito de acordo com esse artigo 32 da LDB, né? Esse processo de ensino remoto. Só que você vai se aprofundando na lei, né? Aí, lá no artigo 80 da LDB, se atribui ao poder público o papel de incentivar o desenvolvimento dos programas de ensino à distância em todos os níveis, contanto que haja uma regulamentação para isso. E aí é que chega o ponto do meu questionamento, né? Então, nós temos um ensino remoto que foi introduzido nas nossas casas sem que haja uma regulamentação para isso. Porque você vai lá no decreto 9057 de 2017 e você vê qual é o papel da regulamentação, quais são os órgãos que devem regulamentar o ensino à distância. Então, para o ensino superior, quem regulamenta? O MEC. O MEC regulamenta. Agora, no caso das escolas estaduais, né, da educação básica, de modo geral, isso tem que ser regulamentado pelo Conselho de Educação.
Então, nós não temos essa regulamentação. O que nós temos é um parecer. E um parecer favorável à decisão do sindicato das escolas particulares. Então, assim, a gente está vivendo um momento que nada se debate, nós não temos espaço para discutir, nós não temos espaço para decidir. E, assim, a gente é obrigado a aceitar a condição que está tudo posto, né? Então, na resolução do Conselho de Educação do DF, por exemplo, a gente vê que a EAD pode ser aplicada nos anos finais do ensino fundamental, né? Isso é o que está no Conselho, aprovado pelo Conselho de Educação, pela resolução do Conselho de Educação, que o ensino remoto para o ensino fundamental deve compor apenas 20% da carga horária total. Né? Mas o SINEP, que é o Sindicato das Escolas Particulares, já sinalizou que vai contar todas as aulas à distância como desletivo. Ou seja, nós estamos num sistema de ensino remoto que não tem regulamentação, que não tem lei, que não tem nada. Né? E não tem o principal, que é a participação da sociedade nessa discussão. E, assim, eu me vejo muito isolada, porque na hora de participar de uma reunião da escola, eu vejo todo mundo satisfeito com o ensino remoto, né? Eu vejo todo mundo achando que esse modelo de ensino está sendo válido, que deve, de fato, sim, substituir os dias letivos presenciais. Então, eu fico assim, fora do espaço. Eu não tenho espaço dentro dessas reuniões. Então, é isso. Eu compartilho aqui com vocês a minha angústia, porque esse vírus veio para mudar as nossas vidas radicalmente e da maneira mais dolorosa, né? Porque a gente vê o número de mortos aumentando e com a possibilidade da reabertura das escolas, a gente vai ver uma tragédia, né? Nós vamos assistir mortes consecutivas, né? Uma atrás da outra, e isso é muito triste. É muito triste porque o vírus tem face. O vírus tem a face de um colega de trabalho, o vírus tem a face de algum parente nosso, de um amigo, de um vizinho. O vírus tem face. Né? E é claro que a população mais pobre é que acaba sendo extremamente exterminada, porque a gente sabe que a Covid ela foi importada, né? Ela foi importada pela classe média e alta. Então, a partir do momento que a disseminação do vírus passou a ser de forma coletiva, o vírus passou a atacar as classes sociais mais pobres. Porque nós temos condições de nos proteger, a gente tem como tomar todas as precauções de distanciamento, de isolamento, mas o pobre da periferia não tem como, ele tem que andar de ônibus lotado, ele vai ter que levar o filho para a escola em ônibus lotado, ele tem que trabalhar, ele não vai se proteger da maneira adequada, porque o vírus, ele contamina até os médicos que usam os equipamentos de saúde. Né? E o mais perigoso é que o vírus ele não traz imunidade para quem se infecta de Covid. Né? Eu tive uma consulta essa semana e o médico me falou que teve um caso de um colega dele de trabalho que pegou o vírus 2 vezes. A primeira vez foi mais leve. Agora, a segunda vez já não foi.
Então, imagine isso dentro dessas circunstâncias, né? Com a reabertura das escolas. Nós vamos ter recontaminação e contaminação. Vai ser uma coisa impossível das famílias e do Estado sustentar. Aliás, a situação já não está sendo sustentada. Né? Então, eu compartilho aqui com vocês a minha angústia, né? E é isso, gente. É isso, né? É você se proteger como você puder e se safar, como diz o presidente. Obrigado, camarada Roslene. Acredito que essa conversa ela foi, como ela não vai ser disponibilizada ao vivo, ela acaba sendo uma provocação, né? Então, eu acho que todos os pontos, desde a fala do camarada Heitor, a da Analícia, da Roslene, foi bem provocadora. E leva a quem assistir esse vídeo a questionar os motivos que estão por trás dessa tentada de retomada das aulas e das outras atividades. Acredito que a população precisa se questionar a respeito do que está por trás disso. Nas falas foi colocado que o que importa é perder o ano letivo. É melhor você não perder, mas atrasar. Em um ano letivo tem o quê? Um bimestre, são 8 meses. A gente conseguiria recuperar isso em um ano ou em 2 anos. Tem os alunos do ensino médio que irão aí prestar vestibular, fazer o Enem, mas ainda assim isso se recupera. Só que a gente já está um número bem alto, mais de 100 mil mortes no país. E pelos dados que a gente tem dos cartórios, que são divulgados, o número de mortes tidas como tendo como causa síndrome respiratória aguda são muito maiores. Então, a subnotificação da Covid-19 pode estar levando a gente a esse falso número, que já é alto, mas pode ser mais alto ainda. E o governo federal, claro, não tem interesse nenhum em divulgar a verdade. Então, acredito que essa provocação, para levar aí aos espectadores que assistam esse vídeo, pensem a respeito do que significa essa volta às aulas. Eu me comprometo a responder questionamentos nas redes sociais em que o vídeo for divulgado. Se eu não conseguir responder tudo, eu posso entrar em contato com os camaradas que participaram dessa conversa para responder aí às pessoas. Até porque o nosso objetivo é alcançar um número maior de pessoas. A gente não tem acesso à mídia tradicional, que é extremamente corporativista, e tem um lado, como a Annalise falou, por mais que eles tentem demonstrar uma certa equidade ali, né? Eles favorecem o tempo de fala da pessoa que é favorável ao que eles querem que seja promovido. Então, a gente é desfavorecido aí em relação aos meios de comunicação. A gente não tem acesso, é extremamente caro. A gente nunca vai conseguir comprar 15 minutos, 5 minutos, num horário em que a audiência é elevada para colocar um questionamento tão importante como esse. Eu agradeço a participação de todos. O nosso tempo está bem no finalzinho mesmo. Se alguém quiser falar alguma coisa agora no encerramento, eu fico feliz. Só queria mais uma vez agradecer aí a participação, e a fala da Roslene e da Annalise foram extremamente elucidativas, né? Tocam questões muito sérias, e como a Roslene bem lembrou, né, o caráter antidemocrático das decisões que estão sendo tomadas não inspira confiança nenhuma, né? A gente não está participando de um debate, tem alguém decidindo coisas com critérios muito escusos, né, obscuros. A gente não tem conhecimento desse processo decisório e fica tendo que engolir muita coisa, não só o não debate, mas também a mentira, né? Como o governo federal mente para a população e como ele omite dados, né? Então, é difícil você criar um ambiente de confiança, num ambiente como esse, né? E lembrando que, não se lembrar para vocês, mas o signo sob o qual se elegeu esse governo foi a mentira, né?
É um governo que foi eleito para isso, para mentir, para não debater com ninguém, autoritário, né? Apenas uma observação, realmente a escola pública ela tem um quadro um pouco diferente da escola particular com relação ao ensino remoto. Eu não tenho dados precisos, eu até procurei, mas não consegui achar a tempo dessa conversa. Mas dentro da escola pública, você tem algumas escolas mais centrais, que tem um índice de participação nas aulas e de realização das atividades em torno de 70% a 80%, e você tem algumas escolas um pouco mais afastadas do centro, né? Mas não exatamente pelo fato de ser afastada, mas tem em torno de 20% a 25% de participação nas aulas e 5% de realização de atividades. Então, assim, para quem o ensino remoto está funcionando, eu não posso dizer para quem está funcionando, para quem não está eu posso dizer. Na escola pública ele não está a contento, né? Eu tenho notícia de uma sala de 40 alunos em que 5 alunos, 6 aparecem para assistir aula, né? E então, assim, é algo a se pensar, não tem, infelizmente o governo não se preveniu para isso, não criou as condições e agora vai querer produzir um novo pico da doença, porque é isso que vai acontecer. Eu concordo inteiramente com a Ruslane. O que vai acontecer é esse pico que aparentemente teria fim no final de agosto, ele vai retomar em setembro e pode ser muito pior ainda, né? A sensação que eu tenho é que é muito verdade o que eu li na internet outro dia e achei muito interessante, de que com esses governos que a gente tem, essa pandemia não vai acabar nunca. Ela veio para ficar, né? Mas enfim, eu agradeço mais uma vez, né? Valeu, Rogério, pela sua mediação, Obrigado. Gostei muito, né? Obrigado às meninas que falaram, foi muito bom. Roslane, muito bom te ouvir, sempre foi, continua sendo, né? E é isso, gente. Boa noite, obrigado. Boa noite, camarada. Então, também quero agradecer, Rogério, você saiu muito bem na mediação, por mais que você tenha falado que não tem experiência na live, mas inaugurou muito bem. Foi um diálogo muito bom. Vi a Ruslane, o Heitor, o Rogério, a gente trocar, né, uma ideia sobre trazer, né, vários pontos, questões importantes para esse debate. Eu acho que foi bastante importante. Eu queria só falar, ainda ressaltar o alinhamento, né, dos governos federal e do governo local, realmente dentro da mesma política, né, genocida, né, do que ele tem se chamado uma necropolítica. Então, na segunda entrevista, que eu acabei não fazendo referência do governador Ibanez, ele falou claramente que passaria a tratar a pandemia, né, como uma gripe. Não usou gripezinha, mas falou em gripe como deveria ter feito desde o início. Foi na entrevista que ele fez para justificar, né, o decreto que autoriza a abertura, inclusive, das escolas, né? Então, a gente percebe um alinhamento absoluto, né, na condução da mesma política, né, de desprezo à vida, né, de valorização dos interesses, né, empresariais, né, do capital em detrimento da vida. Então, era só essa questão que eu queria enfatizar. E também uma questão que eu esqueci de dizer, que as escolas privadas, a gente percebe, né, que o interesse nesse retorno, claramente, é o lucro, né, que está no cerne, mas há uma falta de transparência absoluta. As escolas não apresentam números, elas não dizem, por exemplo, que a inadimplência aumentou, que elas estão tendo prejuízo, que a gente imagina que não, porque elas estão economizando com as escolas fechadas, né? Com manutenção, que estão demitindo, infelizmente, professores. A escola da minha filha demitiu educadores físicos, professores da área do esporte, que tinham já uma trajetória importante, que eram queridíssimos pelos estudantes. Foi, assim, uma perda absurda. Demitiu o professor de religião da minha filha, por exemplo. Então, a gente sabe que as demissões estão acontecendo sem serem explicadas, né? Que há, enfim, eles não apresentam, né, nenhum número,
nenhuma informação realmente que estão tendo ou não prejuízos com a pandemia, porque eu imagino que não estejam, porque os pais estão mantendo os filhos na escola, que não houve nenhuma intervenção judicial, como em outros estados, para redução das mensalidades, elas continuam no mesmo patamar, a gente sabe que é um dos valores mais altos no Brasil, né, custo com a educação, né, privada no DF, né, é bastante alto. Então, a gente, né, sabe que a razão, realmente, da pressão que os empresários de educação estão fazendo é em cima do lucro mesmo, né? Então, não interessa os trabalhadores, não interessa nem a segurança, né, do alunado. Então, essa é uma questão que a gente precisa denunciar, né, com bastante ênfase, e eu acho que essa live cumpriu, né, esse diálogo, essa função. Era isso. O nosso bate-papo, né? Quero agradecer a todos vocês que puderam dialogar comigo essa noite, pelo convite da Annalise, porque a gente fica compartilhando nossas angústias pelas redes sociais, né? Então, assim, ela me convidou porque ela já sabe qual é o meu posicionamento. E, assim, para finalizar, o que a gente vê é o seguinte, é uma pressão do setor econômico muito grande que vem violando a legislação. Né? Então, o pior de tudo, tem a participação do Ministério Público, porque o Ministério Público corrobora tudo o que vem acontecendo nas escolas particulares, inclusive a substituição dos dias letivos pelas aulas do nosso. Então, tudo é corroborado, tanto pelo Estado quanto pelo Judiciário. Nós estamos realmente em péssimas mãos. Né? Então, assim, o que a gente vê é esse alinhamento do setor econômico, com o governo do Estado, com o governo federal, e está aí, né, se balizando para um negócio, né, que, na verdade, ninguém quer sair perdendo. E, para agradar os sindicatos das escolas particulares, nós, pais e mães, somos submetidos a essa situação.